Capítulo 19. No entanto, agora sabemos que não existe linha. Não há um fora, no lá fora. Ao testemunhar qualquer coisa, você a afeta. Só há uma realidade, e nela tudo está conectado a todo o resto. O que me lembrou de uma antiga prece judaica chamada Shema, está no livro de Deuteronômio, cujo verso fala sobre como o divino é um. Em hebraico, a palavra para um é Echad, que é uma unidade constituída de múltiplas partes. Como uma comunidade unificada, todas as divisões ocorrem dentro de uma unidade. Todas as partes existem dentro de totalidades. Todas as totalidades formam um único todo. No fim das contas, o que parece não ter relação com o todo está conectado ao todo. Até onde me lembro, toda a esquisitice, estranheza e conexão que eu tinha sentido eram, de uma forma difícil de explicar, reais. Verdadeiras. O mundo é muito mais relacional, mais interativo e mais conectado do que qualquer um já tenha me dito. Eu intuitivamente tinha sentido isso, mas ali aquele sentimento ganhava um significado. Que presente! Desmonte um átomo e você descobre que ele é constituído de partículas, que são afetadas ao ser observadas. Há uma frase que usamos quando não vamos participar de alguma coisa: vou ficar fora dessa, dizemos. Mas a verdade é que ninguém fica fora. Ninguém fica só vendo o que acontece. Ver já molda o que acontece. Este universo que chamamos de lar é um fenômeno participativo. Nós pertencemos, todos fazemos parte, todos já estamos participando. Sempre estivemos. Isso me levou de volta ao anúncio do Evangelho segundo o qual todos são amados, todos fazem parte, e não há nada que se possa fazer para conquistar o que já temos. Era algo em que eu sempre havia acreditado. Pensei em todas as horas e na energia que despende me perguntando se eu era bom o suficiente, se fazia parte, se tinha um papel a desempenhar. Vi tudo aquilo pelo que era: desnecessário. O ponto de partida é fazer parte. Sempre foi. Minha vida, meu trabalho, as pessoas com quem eu conversava, o que aprendia sobre átomos e partículas. Tudo se unia, se combinava, se misturava e criava algo novo. Eu tinha ouvido histórias a respeito de um padre irlandês chamado Jacques durante anos. Disseram-me que as pessoas o procuravam para obter orientação, e ele as ajudava a encontrar o caminho. Ele parecia estar fora de alcance, como se você tivesse que conhecer alguém que conhecesse alguém que conhecesse alguém que conhecesse alguém para encontrá-lo. Para mim, parecia mais um boato ou uma lenda do que um ser humano real. Mas então conheci uma pessoa que disse que o conhecia. Então o padre Jacques é real? Fiquei muito animado. O padre Jacques existe? A pessoa me deu o e-mail dele, então escrevi para o padre Jacques perguntando se poderíamos almoçar juntos. Ele respondeu: sim, se você autografar meu exemplar do seu livro. Que resposta! Acontece que ele morava em Dublin. Então marquei um voo. Eu estava desesperado por ajuda. Nós nos encontramos e fomos dar uma volta em um jardim de rosas em Dublin. Logo o padre Jacques descobriu que viajei até ali só para almoçar com ele. Ele perguntou o motivo e comecei a falar do peso que sentia, de como estava cansado da responsabilidade de tentar ajudar todas aquelas pessoas a se moverem de um lugar para outro. Falei sem parar. Deve ter parecido que eu me achava muito importante. Quando nos levamos muito a sério, isso atrapalha o que estamos tentando fazer com tanta seriedade. Depois de um tempo, o padre Jacques me interrompeu. Ele foi tão gentil e tão firme, tão veemente. Padre Jacques me disse que eu tinha um dom a oferecer e que deveria fazê-lo. Segundo ele, era um dom generoso que cada um de nós tinha a oferecer ao mundo, então deveríamos nos cuidar. Para oferecer um dom generoso, deveríamos ser generosos conosco mesmos. E, para oferecer generosamente, deveríamos nos tornar muito bons em receber com generosidade. Algo assim. Lembro-me de olhar todas aquelas rosas, do jet lag da viagem e de um esgotamento, e então sentir uma serena sensação de alívio. É um dom? É isso que é. Nossa, aquela palavra me abriu um mundo totalmente novo. De alguma forma, a palavra dom me fez ver como estou conectado com todos aqueles átomos e partículas, indo, vindo e rodopiando na glória frenética. E me fez subir a escada da academia de boxe com o desejo de ficar mais forte. Melhor, mais rápido, o que remontava àquelas resenhas do livro e à minha impotência sobre a reação das pessoas a mim.
O que me levou à falta de controle sobre os resultados daquilo que estava tentando fazer. Ofereça o dom e renuncie ao resto. Isso é tudo o que me resta fazer. Oferecer o dom, e gostar de oferecê-lo. Isso eu poderia controlar, e essa foi a parte que me pegou. Posso controlar isso. Não se trata de me esforçar ainda mais, ser ainda mais convincente, ficar em uma forma ainda melhor ou dar um soco ainda mais forte. Foi tudo muito pesado, ter tentado daquela maneira. Que fardo! Toda aquela seriedade, presunção, a crença de que era minha tarefa levar as pessoas de um lugar para outro. Se a única resposta para alguma coisa for, você realmente precisa fazer mais e se esforçar mais, seu coração acabará se desgastando, junto com seu corpo e sua alma. Você não terá mais nada a oferecer além do que entregou a si mesmo. Às vezes, eu ficava no palco com o microfone na mão, olhando para todas aquelas pessoas, e sentia que meu coração não suportaria. Podia sentir o peso coletivo de todos os sonhos, as cicatrizes, as queimaduras e os amores. Como se fosse uma coisa real, pairando ali no recinto, aquele peso. Podia sentir no meu íntimo o que todos carregavam consigo. E eu gostaria de ajudar todos eles. Eu me imaginava sussurrando no ouvido de cada pessoa: você é amado. Sempre foi. Que bom que está aqui. Nós precisamos de você. Você não está sozinho. Você vai ficar bem. Algumas vezes, eu interagia com tantas pessoas, ouvia tantas histórias, ficava exposto ao sofrimento de tanta gente que, ao fim do dia, sentia como se aquilo estivesse preso a mim. Como se tivessem me dado algo que eu deveria carregar comigo. Aquelas experiências me desgastavam. Eu estava fazendo o possível para ajudar o maior número de pessoas que conseguia e fui aprendendo que aquilo não era sustentável. Mas não conseguia entender aquilo. Não conseguia nomeá-lo ou compreendê-lo na minha cabeça. E então o padre Jacques disse: dom. E meu coração disse: sim. Seu poder é importante. Você o invoca, usa-o, exerce-o. Você se eleva em seu poder e se entrega a quem ama e ao que você está aqui para fazer. Mas então aprende que o poder tem limites. Era a verdade que eu estava sentindo no meu caminho. E, quando você chega aos limites externos do seu poder, encontra sua impotência. Era onde eu estava. E o que aconteceu no Jardim de Rosas foi que eu recebi uma nova visão de como tudo funciona. Você começa com o dom de tudo, admira-se e espanta-se de que ainda esteja aqui, vivo e respirando, e ainda consiga fazer isso. Esse é o ponto de partida, é para onde você sempre volta. É tudo um dom. Você o recebe e depois oferece o que pode. Você abraça sua impotência, sua incapacidade, sua falta de controle sobre os resultados. Faz as pazes com tudo que não consegue fazer, com seus limites, com todas as pessoas que não pode ajudar. Oferecer o dom já é recompensa suficiente. É onde está a vida. Onde está a alegria. E então, além disso, cada resultado, cada pequeno progresso, mesmo apenas uma pessoa que responda ao dom oferecido, tornam-se uma emoção incrível. É um dom bem grande que você esteja aqui e possa se entregar ao que for, a quem for. E, então, ajudou mesmo? Alguém gostou? Alguém se inspirou? Você obteve um bom resultado? Incrível! É como acumular graça sobre graça sobre graça. Padre Jacques e eu conversamos pelo resto do dia, e ele continuou sendo gentil, generoso e implacavelmente honesto, e o que sempre voltava para mim era aquela palavra: dom. Receber e depois repassar, abrindo-me ao poder, à força e à energia muito além de mim, e deixando-os mover-se através de mim. Senti essa nova vida surgindo dentro de mim. Não preciso que as pessoas estejam em outro lugar. Posso encontrar todos onde estão. Com amor, oferecerei o melhor dom que posso oferecer. Isso eu posso fazer. Parece divertido e um pouco absurdo. O que me fez lembrar de todos aqueles átomos que eu estava estudando e que me ensinaram como o mundo é estranho. Estamos em uma rocha, no formato de uma bola, que se move rapidamente pelo espaço. Nossos corpos são substituídos a cada poucos anos? Tudo o que parece sólido é, em última análise, uma série de relações de energia envolvendo átomos, que são espaço vazio na maioria das vezes. As partículas entram e saem da existência e não se sabe realmente para onde vão ou de onde vêm. Cada um de nós é constituído de átomos que costumavam ser outras coisas e outras pessoas, e esses átomos vão nos deixar e vão continuar a ser outras coisas e outras pessoas.
E isso está acontecendo o tempo todo? Eu conseguia sentir uma leveza brotando dentro de mim. Como se a gravidade tivesse um efeito menor do que antes, como se um peso tivesse sido tirado. Como se o divino piscasse para mim e eu tomasse conhecimento da piada aos poucos. Voltei a ler as histórias de Jesus com um novo olhar. Uma delas diz respeito a pessoas que vão trabalhar em um vinhedo em horários diferentes do dia, mas todas recebem a mesma quantia no final. Que história estranha! Qual é o ponto? É como se perguntar: já entendeu? Claro que não é justo. Desde quando a justiça era o objetivo final? Essa parábola não é um manual de instruções de como administrar adequadamente um vinhedo. É uma parábola de como funciona seu coração. A graça, o amor e a alegria são injustos. Eles existem em outras categorias. Esses fenômenos no cerne da experiência humana, que nos enchem de alegria, significado e amor, nunca envolveram justiça. Tampouco fazem sentido. Não determinam quão sério você poderia ser, ou quão bem poderia provar seu valor, ou o que poderia realizar, ou o que você poderia levar as pessoas a fazer. Todos os trabalhadores recebem a mesma quantia porque você não pode dividir o infinito. Então entendi porque sempre todos aqueles iogues, budas, monges, freiras, sábios e gurus estavam sorrindo. Essa experiência que estamos tendo aqui, esse acontecimento no qual nascemos, é séria, profunda e fundamentalmente errada. Esquisita, estranha, entrelaçada, conectada. Não segue nenhuma das regras que achávamos que existiam de como isso funciona. Uma partícula desaparece em um lugar e aparece em outro sem percorrer a distância entre eles. É como se tudo estivesse piscando para nós. Aqueles que nos movem, nos inspiram, nos estimulam fazem parte da piada. É assim que eles são capazes de nos ajudar como ajudam. Eles fizeram as pazes com o quão absurdo tudo é. Eles não se levam muito a sério e é por isso que tem um efeito tão sério sobre nós. Eles sorriem, caminham vigorosamente pelo jardim de rosas, com a convicção de que tudo é uma questão de oferecer o dom mais generoso que você puder. Eles não estão aqui para provar algo, porque esse nunca foi o objetivo. São aqueles que não precisam vencer, porque isso nunca foi um jogo. Eles são os que realmente perturbam. São os perigosos. Eu tinha vivido com o peso de tentar despertar as pessoas para os perigos do Império Americano, para a crise dos cuidados com a terra e para a necessidade de prosseguirmos na nossa jornada interior para lidar com nossos problemas. Eu tinha carregado esse fardo. Falava seriamente como eu estava aqui para mudar o mundo. Tinha lido aquelas resenhas e quem me dera poder vencer cada uma delas, uma por uma. E, mesmo sendo estimulante e significativo, era tão exaustivo. Absolutamente exaustivo. Essas questões são mais urgentes e importantes do que nunca, eu acreditava. E então começava a ver que existem outras maneiras de compartilhar essas convicções, outras energias para me envolver, outras formas de fazer a minha parte, de levar tudo adiante. Foi esta palavra, dom. Átomos e partículas, girando e rodopiando, mantendo tudo em movimento. Tudo é um dom absurdo, exagerado e ridículo. Estar aqui. Eu começava a entender quantas verdades só podem ser comunicadas por meio de parábolas, poemas e histórias surreais e sem sentido, mas que o coração sabe que são verdadeiras de uma maneira muito difícil de descrever. Eu começava a sentir que fazia parte da piada. Começava a sentir que tudo era um convite infinito. E você diz sim, várias e várias vezes. E então você convida os outros a dizer sim com você.